Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 29. Capítulo 29, 3 de junho de 1899. Jesus derrama sua amargura em Luísa para não castigar. Esta manhã me encontrava num mar de aflição, porque Jesus ainda não tinha vindo. Era tanta a dor que me sentia arrancar o coração quando o confessor veio para chamar-me à obediência, porque devia celebrar a Santa Missa. E Jesus, sem fazer-se ver, nem sequer uma sombra, como é de seu costume, que quando não vem, se faz ver uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão, como esta manhã. Ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para recebê-lo sacramentalmente. Por isso eu dizia a mim mesmo: Esposo Santo, Jesus amável, por que não vens tu mesmo preparar-me? Como poderei receber-te? Enquanto isso, o tempo chegou, o confessor veio, e Jesus sem vir. Que pena dilacerante, quantas lágrimas amargas! O confessor disse-me: Vê-lo-ás na comunhão, e perguntar-lhe-ás, por obediência, por que não vem e o que quer de ti. Depois da comunhão, vi o meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora. Transportou-me para fora de mim mesma, e eu tinha-o nos braços, tal como uma criança, todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe: Meu menino, único bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim? Que me faz chorar tanto? Mas, no ato de dizer isto, era tanta a dor que, mesmo o tendo entre meus braços, continuava chorando. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando sua boca da minha, derramou as suas amarguras, sem responder uma só palavra. Quando acabava de verter, eu começava de novo a falar, mas Jesus, sem me prestar atenção, começava a derramar novamente. Depois disto, sem me responder nada do que eu queria, me disse: Deixa-me derramar em ti. De outra maneira, assim como destruí com o granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso, deixe-me verter e não apenas em outra coisa. E não penses em outra coisa. Assim, sem dizer mais nada, acabou. Capítulo 30. 5 de junho de 1899. Jesus conforta Luísa de sua profunda dor e reza com ela. Jesus não se apressa em trabalhar, mas faz tudo no seu devido tempo. Continuava o estado de aniquilação, mas a tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas nesta manhã, Jesus, tendo compaixão do meu miserável estado, ele mesmo quis aliviar-me. E eis que, enquanto ouvia,
e me sentia toda aniquilada e envergonhada diante dele, Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente que me parecia que ele estava em mim e eu nele, e me disse: Minha filha amada, que tens que estás tão aflita? Dize-me tudo, que te contentarei e remediarei tudo. Mas como continuava a ver-me a mim mesma, como disse no dia anterior, então vendo-me tão mal, nem sequer ousei dizer-lhe nada. Mas Jesus replicou: Logo, logo, diga-me o que queres, não demores. Vendo-me quase forçada, e rompendo em abundante pranto, lhe disse: Jesus Santo, como queres que não esteja afligida, depois de tantas graças? Não devia ser tão má. Às vezes, até as obras boas que busco fazer, inclusive nas orações, misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesma sinto horror. O que será de ti que és tão perfeito e santo? E além disso, o escassíssimo sofrer em comparação com os de antes, tua grande demora em vir, tudo me diz claramente que meus pecados, minhas grandes ingratidões são a causa, e que tu, zangado comigo, me negas também o pão cotidiano que concede a todos, geralmente como é a cruz, de modo que depois terminará me abandonando completamente. Pode dar-se, talvez, maior aflição que esta? Jesus, compadecendo-me toda, me apertou em seu coração e me disse: Não temas, esta manhã faremos as coisas juntos. Assim eu suprirei as tuas. Então me pareceu que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito. E nessas duas submergiu minha alma, primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como minha alma ficou purificada e embelezada? Depois nos pusemos a rezar juntos, recitando três Glória ao Pátri. E isto me disse que o faria para suprir as minhas orações e adorações à majestade de Deus. Oh, como era belo e comovedor rezar junto com Jesus! Depois disso, Jesus me disse: Não te aflijas por não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é precipitado, mas tudo a seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Depois, por um fato todo providencial, inesperadamente tendo saído o viático da igreja para ir a outros enfermos, recebi também a comunhão. Quem pode dizer tudo o que aconteceu entre mim e Jesus? Os beijos, as carícias que Jesus me fazia? É impossível poder dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus, depois os olhos, uma mão, e depois fez-se ver todo ele. Transportou-me para fora de mim mesma, que agora encontrava-me na abóboda dos céus, e em seguida encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. Ele de vez em quando ia repetindo: Oh, como és bela, minha amada! Se tu soubesses quanto te amo, e tu quanto me amas, ao ouvir-me dizer estas palavras, senti tal confusão que me sentia morrer, mas com tudo isto tive a coragem de lhe dizer: Meu Jesus belo, sim, amo-te muito, e tu, se verdadeiramente me amas tanto, diz-me também: tu perdoas-me por todo o mal que fiz? E também concede-me o sofrer, e Jesus, sim, perdoa-te, e quero te contentar derramando em abundância as minhas amarguras em ti. Assim Jesus derramou sua amargura. Parecia-me que tinha uma fonte de amargura em seu coração, recebida pelas ofensas dos homens, e a maior parte a derramava em mim. Depois Jesus me disse: Deixe-me, que mais queres? Diz-me o que mais queres. E eu, Jesus Santo, confio-te o meu confessor, santifica-o e dá-lhe também a saúde do corpo.
E além disso, é vontade que tua que venha este sacerdote? E Jesus, sim. E eu, se fosse a tua vontade, falo-ias bem. E ele, fique quieta, não queira investigar muito meus julgamentos. E neste mesmo instante me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor. E acrescentou: Tu queres ser apressada, mas eu faço tudo ao seu tempo. Depois confiei-lhe as pessoas que me pertenciam e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus: Ó, quanto desejo que o meu corpo se reduzisse em pequeníssimos pedaços, desde que os pecadores se convertessem. E beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparações pelas ofensas que lhe faziam os pecadores. Oh, como estava contente Jesus, e eu também. Depois, fazendo prometer-me Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesma, e assim terminou. Capítulo 31. 8 de junho de 1899. Um número muito pequeno daqueles que, por piores que sejam, têm a boa vontade de se salvar. Efusões de amor entre Jesus, ora menino, ora crucificado, e Luísa. Meu adorável Jesus continua a mostrar-se todo benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, disse-me novamente: Diga-me o que queres. Eu imediatamente lhe disse: Querido Jesus meu, o que na verdade gostaria é que o mundo inteiro se convertesse. Que pedido tão disparatado! Mas ainda assim, meu amado Jesus me disse: Te contentaria desde que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de bom grado consentiria a tudo o que dissesse, vamos juntos em metade do mundo. E todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de salvar-se, por pior que sejam, eu os darei. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha a boa vontade de salvar-se. E para nossa grande tristeza, encontramos um número tão escasso que é doloroso só de pensar nisso. E entre este escassíssimo número estava o meu confessor e grande parte dos sacerdotes, além de algumas das almas devotas, mas nem todos de corato. Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe de seus sofrimentos, e Jesus derramou de sua boca na minha as suas amarguras. Depois disto me disse: Minha filha, sinto a boca muito amarga. Ah, te peço que a adoces. E eu lhe disse: Com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diz mesmo que coisa poderia te dar? E ele me disse: Faz-me sorver o leite dos teus seios, e assim poderás adoçar-me. E no mesmo instante em que disse isso, ele enrolou-se nos meus braços e começou a sugar. Enquanto isso me veio um temor que não fosse o menino Jesus, mas o demônio. Por isso coloquei minha mão em sua testa e o marquei-o com a cruz. Persignus crucis. E Jesus olhou para mim, todo festivo, e no próprio ato de ser amamentado, sorria e com aqueles olhos vivazes parecia que me dizia: Não sou o demônio, não sou o demônio. Depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé e em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu também, o azedume na boca, pela amargura que tinha derramado em mim, sentia vir a vontade de amamentar-me no peito de Jesus, mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo, e assim tomei coragem e me pus a fazê-lo. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo! Mas quem pode dizê-lo? Então me encontrei em mim mesma, toda inundada de doçuras e de contentamentos. Agora explico que quando Jesus amamenta de meus seios, o corpo não participa de nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma.
Parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isto, é sempre como uma criança. É tão certo que só a alma é tão certo que é só a alma e não o corpo, que quando acontece isto, eu me encontro sempre ou na abóbada do céu, ou bem girando por outros pontos da terra. Agora, como em algumas ocasiões disse que, voltando a mim mesma, sentia uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia sorvido, é porque ao sugar, às vezes parecia que o fazia um pouco forte, tanto que me parecia que com aquele gesto queria puxar o coração de dentro do peito. Por isso sentia sensivelmente uma dor, e a alma, retornando, participava ao corpo. Isso acontece também nas outras coisas, como, por exemplo, quando o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus mesmo me estende sobre a cruz, me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto uma dor tal como se fosse morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, os sinto muito bem no corpo. Tão é verdade que não posso mover os dedos, os braços, e assim dos demais sofrimentos dos quais o Senhor me fez partícipe. E se tivesse que dizer tudo, me alongaria demasiado. Recordo também que enquanto Jesus fazia isto de sugar meus seios, neles punha a boca, mas do coração era de onde me sentia sair aquilo que era sorvido. Tanto que enquanto isso fazia, às vezes sentia-me a arrancar o coração do peito, e às vezes sentia vividamente dor. Dizia-lhe: Meu querido, és muito impertinente. Vai mais devagar, pois dói-me muito. E ele estava rindo. Assim também, quando me encontro, eu absorvendo-me de Jesus, é de seu coração que tiro esse leite, ou bem sangue. Tanto que para mim sugar do seu peito é mesmo que beber do seu lado. Acrescento ainda outra coisa, que o Senhor de vez em quando se digna verter da boca um leite dulcíssimo, ou bem me faz beber de seu lado seu preciosíssimo sangue. E quando faz isto de querer sorver de mim, não se alimenta de outra coisa que aquilo mesmo que ele me deu. Porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo. Então é verdade que às vezes no mesmo momento que ele era amamentado por mim, eu absorvia dele. Eu advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão o mesmo que ele me dava. Parece que me expliquei suficientemente, por quanto o pude. Capítulo 32, 9 de junho de 1899. O pecado de matar um nascituro ou um recém-nascido, mesmo privá-lo do batismo, clama por vingança diante de Deus mais do que qualquer outro. Luísa é convidada a unir suas dores e orações com as de Jesus. Esta manhã passei muito angustiada pela vista das tantas ofensas que fazem os homens, especialmente por certas desonestidades horrendas. Quanta pena dava a Jesus a perda das almas, muito mais de uma criança recém-nascida que queriam matar sem administrar-lhe o santo batismo. Parecia-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina, que mais clamam vingança diante de Deus. Porém, muito frequentemente se renovam estas cenas dolorosas. Meu dulcíssimo Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo-o em tal estado, não me atrevi a lhe dizer nada. E Jesus só me disse: Minha filha, une teus sofrimentos com os meus, tuas orações às minhas. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis e aparecem não como coisas tuas, senão como obras minhas. Depois continuou a mostrar-se outras vezes, mas sempre em silêncio,
Seja sempre bendito o Senhor. Capítulo 33, 11 de junho de 1899. Jesus faz com que quem se aproxima de Luísa receba como um globo de luz que penetra na mente e desce ao coração, para iluminar e dar graça a quem se aproxima dela, com a mente reta, porém, para os outros, para deslumbrá-los e confundi-los. Meu doce Jesus continua a fazer-se ver pouquíssimas vezes e quase sempre em silêncio. Senti minha mente completamente confusa e cheia de medo de perder o meu primeiro e único bem, e por tantas outras coisas que não é necessário dizer aqui. Ó Deus, que dor! Enquanto estava neste estado, assim que se fez ver, parecia que trazia uma luz, e desta luz saíam muitos globos de luz, e Jesus me disse: remova todo o temor do teu coração. Olha, eu trouxe este globo de luz para colocar entre mim e ti, e entre aqueles que se aproximam de ti. Aos que se aproximarem de ti com o coração reto, e para fazer-te o bem, estes pequenos globos de luz que saem penetrarão em suas mentes, descerão em seus corações e os encherão de alegria e de graças celestiais, e compreenderão com clareza o que opero em ti. Daqueles que vieram com outras intenções, experimentarão o contrário, e por estes pequenos globos de luz ficarão deslumbrados e confundidos. Assim fiquei mais tranquila. Seja tudo para a glória de Deus. Capítulo 34. Jesus, com o seu olhar, prepara Luísa para a comunhão. Purifica-a, ilumina-a e a santifica. Assim, a cobre das três virtudes teologais. O que o amor verdadeiro faz. 12 de junho de 1899. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse. Ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor, para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderei recebê-la, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isto, o meu doce Jesus agradou-se em vir, e no mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão lançar-me olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são, como proferidas com os lábios. Parece antes que se desfiguram. Mas a senhora obediência não quer e, quando é para ela, é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer mais nada. Senão teremos problemas em todos os lugares, porque é uma dama que por si mesma se impõe. Então continuo a dizer: no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse, e assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a turvava. No segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse, porque em que se aproveita uma pedra preciosa ser pura, se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela, sim, mas com os olhos indiferentes. Tanto mais eu, que não só devia ser olhada, mas identificada com o meu doce Jesus. Tinha necessidade daquela luz, que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava como a luz do sol penetra o cristal. Depois disto, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse:
Amadíssimo Jesus, já que te agradaste primeiro em purificar-me e depois a iluminar-me, agora te dignes a santificar-me, muito mais que devendo receber-te a ti, que és o Santo dos Santos. Não é justo que eu seja tão diversa de ti. Então Jesus, sempre benigno a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com as suas próprias mãos tocava-a toda. Quem pode dizer o que operavam em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Com minhas paixões, ante aqueles toques se punham em seu posto. Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que faziam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Ah, eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentamentos e de delícias. Depois disto, parecia que Jesus revestia minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade, e no próprio ato de me vestir, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nessas três virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Ah, parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar, que é Deus. E este pequeno grão ia perder-se naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas ingratidões obscuras tive para contigo. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus que tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-lhe dizendo: Dá-me os espinhos. Ó Jesus, eu sou pecadora. A mim me convêm os espinhos, não a ti que és justo o santo. Assim, Jesus mesmo a cravou sobre a minha cabeça. Depois, não sei como, de longe, vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia ao Padre. Depois de um tempo, ele voltou e me disse: Desejo que seja um o modo de lidar entre mim e ti e o confessor. E também quero dele que olhe e trate a ti como sendo outro eu, porque sendo vítima como eu fui, não quero diferença alguma. E isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só o meu amor. E eu disse-lhe: Senhor, isto parece impossível, que eu possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo sua inconstância. E Jesus, no entanto, é assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói, e com uma maestria que encanta, em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que seja Deus, e não faz outra coisa que resplandecer a Deus, e em tudo vê Deus. Depois disto, veio o confessor para chamar-me à obediência, e assim celebrar a Santa Missa. E, portanto, tudo terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre mim e Jesus? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender, por isso deixo em silêncio.